Começamos falando que o Senado concluiu ontem a votação do projeto de lei da dosimetria pornô, como diz o Reinaldo Azevedo, para a redução das penas aplicadas aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro e o núcleo central da trama golpista também. A proposta segue agora para a sanção do presidente Lula, que hoje reafirmou que vai vetar. O Reinaldo, por que você disse que é duplamente inconstitucional? Ontem você deu até um spoiler, agora explica melhor para a gente. Pois é, escrevi hoje a respeito, em madrugada, né? Eu diria duplamente inconstitucional de cara, mas acho que cabe também o multiplamente inconstitucional, porque há vários fatores de inconstitucionalidade aí. Bom, em primeiro lugar, há uma inconstitucionalidade de conteúdo, não tem jeito, né? Esse texto vulnera a proteção ao Estado de Direito. E nós temos um fundamento na Constituição, as constituições democráticas têm um fundamento que as organiza, não está escrito lá, mas é um valor implícito, né? Que é a vedação à proteção deficiente, isto é, você não pode votar coisas que vulnerem direitos, seja direitos de comunidades, de pessoas, de grupos sociais, seja a proteção do próprio Estado democrático. Né? E o que essa lei inequivocamente faz, né, é vulnerar o Estado democrático à medida que torna bem menores as penas daqueles que cometem crimes muito graves. E aqueles que foram condenados a 20 anos, mais de 20 anos de cadeia, cometeram crimes muito graves. Né? E o conjunto da lei vulnera a proteção ao Estado de Direito. Então, você já tem aí de cara uma proibição. Né? Se você olhar o mesmo valor que impede o estabelecimento do marco temporal para as terras indígenas, né? Você não vai encontrar na Constituição escrito que é proibido você votar um marco temporal. Os valores que estão ali consagrados de proteção da comunidade transformam isso num direito fundamental de uma comunidade, e, portanto, estabelecer um marco temporal significa vulnerar esse grupo em particular, razão porque já há maioria no Supremo dizendo que o marco temporal é inconstitucional. Aliás, outra briga que se vai comprar com o Congresso. Então, de cara, você tem isso. Eu vou tratar dos dois fatores, mas, na verdade, são múltiplos. Há um segundo fator que ontem fez uma aberração inacreditável. Um projeto de lei tem uma disciplina. A disciplina do projeto de lei está prevista no artigo 65 da Constituição. Então, se o projeto de lei nasce numa casa e passa pela revisão na outra casa. Mas ele tem que voltar para a casa inicial no caso de ter havido uma mudança de mérito. Né? Então, mudei o conteúdo aqui, vai ter que voltar para a casa original, para ver se a casa original referenda ou não. A rigor, um projeto de lei, ele é decidido em uma casa. E depois você tem o veto presidencial ou a sanção presidencial. Né? No caso de haver veto, aí sim o veto é votado pelas duas casas. Muito bem. Fez-se ontem uma mudança de mérito, porque no texto aprovado na Câmara havia uma mudança no artigo 112 da Lei de Execução Penal que abria as portas das cadeias para um monte de criminoso, não apenas para os criminosos golpistas, que já, né, são bastante perigosos, sem dúvida. Mas isso ampliava o leque, né? E é claro que isso, se votado, né, eu diria, as organizações criminosas, as facções estavam torcendo para que fosse aprovado. Né? O que se aprovou na Câmara é uma aberração. E lembro que o senador Pedro Campos, do PSB de Pernambuco, até propôs um destaque para tirar aquilo. Dizer, ok, vocês aprovaram a dosimetria, eu sou contra, mas pelo menos vamos retirar esse absurdo que está aqui. E o destaque foi derrotado.
Tanto era uma questão de mérito que se propôs um destaque e a Câmara rejeitou. No Senado, como isso criava dificuldades para aprovação, vai o glorioso senador Sérgio Moro e faz o que ele chamou de uma emenda de redação. Emenda de redação também tem disciplina legal. Artigo 213-E do Regimento Interno do Senado. A emenda de redação corrige uma ambiguidade, corrige um erro de redação. Sei lá, saiu um "que" aqui que distorce um pouco o sentido do que a gente quis dizer. Né? Uma vírgula pode fazer uma grande diferença no conteúdo de uma coisa. Ô, Né? Reinaldo, Oi. ontem o professor Gustavo Sampaio disse que, por exemplo, uma crase que pode alterar o sentido da frase, se a crase naquela situação alterar o sentido da frase, já não é mais uma emenda de redação, né? Já é de conteúdo mesmo e teria que voltar. Se muda o conteúdo, sim. Se muda o conteúdo, sim. Mas o que eu digo é que você pode fazer uma emenda de redação, porque, por exemplo, quem gosta de gramática vai entender o que eu digo, mas quem não gosta também não é nada obscuro. Existem duas orações subordinadas adjetivas, a restritiva e a explicativa. Né? Uma tem vírgula e a outra não tem. A restritiva não tem vírgula, a explicativa tem vírgula. O conteúdo de uma oração adjetiva, por causa de uma vírgula, o conteúdo muda bastante. Né? Muda bastante. Eu gosto muito eu gosto muito deste grupo que toma sorvete. Isso significa o seguinte: eu gosto desse grupo que toma sorvete porque ele está tomando sorvete. Né? Esse grupo que toma sorvete eu gosto, o que não toma sorvete eu não gosto. É uma frase restritiva. Eu gosto do grupo que toma sorvete. Eu posso fazer assim: eu gosto desse grupo, vírgula, que toma sorvete. Eu gosto desse grupo porque ele toma sorvete. Eu estou explicando a razão. Né? Você pode, por causa de uma vírgula, mudar o conteúdo de uma lei. Aí você diz assim: com essa vírgula aqui muda o conteúdo. Fala: opa, peraí, não foi isso então. Vamos fazer uma emenda de redação. Vamos corrigir. Do jeito que saiu aqui, está dando a entender outra coisa. Né? Então, a emenda de redação serve para isso. Né? Para tirar uma ambiguidade. Se expressou alguma coisa que o legislador não quis. Ele se enganou na expressão. Agora, o que o Sérgio Moro fez foi uma mudança de mérito. Mudou-se o mérito. E, portanto, tinha de voltar para a Câmara. Não voltou. Deram um jeito de não voltar. Então, se fraudou, sem dúvida nenhuma, o processo legislativo. Se transgrediu o artigo 65 da Constituição. Se usou um artigo do regimento interno do Senado para chamar de emenda de redação, que emenda de redação não era, e se fraudou o processo legislativo. Então já tem uma inconstitucionalidade aí de conteúdo, que é a vulneração do Estado democrático, e há uma vedação contra isso. Se fraudou o processo legislativo propriamente, a Constituição, nesse caso, aí na sua explicitude, na sua literalidade. Há um desvio de finalidade, como se diz, há uma questão aí de natureza teleológica. Você não vota um projeto de lei cujo objetivo único, né, na verdade, é beneficiar, livrar a cara de gente que cometeu um determinado crime. Para aquele grupo. De sorte que o Congresso se transforma numa casa revisora do Supremo. Né? Então, é inconstitucional esta porcaria. O Lindenberg Farias, líder do PT, e o Pedro Campos, líder do PSB, em que pese o PSB no Senado ter dado seus 3 votos para o texto, né? Não se deve confundir o PSB do Senado com o PSB da Câmara, né? São coisas bem distintas. Entraram com mandado de segurança no Supremo
Certamente o Supremo vai esperar ver o que o presidente Lula vai fazer para então deliberar sobre esse mandado de segurança. E mais uma vez a gente pode ter aí aquilo que se chama choque entre o Supremo e o Congresso. Um choque provocado, um choque procurado, né? Lembrando sempre que o que se discutiu inicialmente não foi isso. De fato, o Paulinho da Força conversou com Temer, ministros do Supremo foram consultados, mas a ideia, desde sempre, né, já que havia a demanda ali, a pressão por anistia, não sei o quê, a ideia, desde sempre, era eventualmente promover alguma mudança que pudesse reduzir a pena dos tais peixinhos pequenos, embora 75% deles, na verdade, nem tenham sido processados, porque fizeram acordo judicial, né? Mas jamais os cabeças do golpe. Né? E o que se fez aí é mudar, é beneficiar os cabeças do golpe. Se bem que eu estava fazendo as contas, vamos ver, o tempo dirá, não vou ter tempo de entrar em minudências aqui, porque ainda estou fazendo a conta. Essa conta da dosimetria que estão fazendo para o Bolsonaro, mesmo que o projeto valha e que ele continue, ele não vai ficar. A pena dele cai para coisa de 5 anos e alguma coisa, e não para 2 anos. Eu não sei como é que chegaram a essa conta. Tá errada essa conta. Deixo claro aqui, faço um convite aos meus colegas que conversem com os advogados, porque, por exemplo, a organização criminosa não é beneficiada por essa lei e a pena é grave. Uma das penas do crime contra o Estado Democrático de Direito, que é o golpe, essa pena ela é integral, depois a outra é que entra apenas como concurso material, então não dá os 2 anos e pouco. Cai de 6 anos de alguma coisa no regime fechado para 5 anos de alguma coisa. Cai pouco a pena do Bolsonaro. De qualquer modo, o procedimento todo está errado. Errado. É inconstitucional. Né? E vamos ver, o Supremo vai comprar essa briga com seus ombros largos, né? Já dizem que o Supremo se mete em tanta coisa e vem mais essa. Né? Agora, quando você tem um processo político que vive de criar confusão com o Supremo, que vive de criar confronto com o Supremo, isso acaba acontecendo. Vai acontecer, insisto, no marco temporal. Né? Porque você lembra o que aconteceu com o marco temporal. Votou-se o marco temporal, o Lula vetou, o veto foi derrubado, o Supremo, numa votação de repercussão geral, disse não tem marco temporal. O que fez o Senado? Votou uma PEC, estabelecendo na Constituição um marco temporal, o que viola a própria Constituição, né? Aprovado pela Câmara. Então, busca-se o confronto, e aí, a hora que o Supremo intervém, aí então é o Supremo que intervém em tudo. Aí é o Supremo que não deixa o Congresso legislar. Aí é o Supremo que atravessa a rua para comprar briga. Né? Não, primeiro não atravessa, porque ele se manifesta quando provocado. E já foi provocado, porque existe um mandado de segurança. E, portanto, o Congresso, o Supremo vai ter de se haver com essa questão. Né? E aí definir, inclusive, se vai para a primeira turma, se vai para o geral, porque como se está questionando uma fraude ao próprio processo legislativo, isso é claro no mandado de segurança do Lindbergh e do Pedro Campos, né? Talvez seja de livre distribuição. Não sei como é que isso vai ser resolvido lá. Há tese para as duas coisas. Né? Agora, que é inaceitável o conteúdo do que foi votado, e eu insisto, eu cheguei a dizer aqui, haver uma mudança ou outra no Código Penal que pudesse eventualmente beneficiar os crimes multitudinários, os crimes de multidão, não sei o quê, vá lá, né? Agora, o que se fez ali, não.
O que nós estamos fazendo, o que se fez ali é uma espécie de estímulo a que golpistas continuem, se não livres, leves e soltos, porque não estarão, né? Mas que continuem por aí. Isso quer dizer que, então, o Brasil agora entrou na vala comum dos países que não punem golpes. Não, isso não é verdade. A pena do Bolsonaro mesmo cairia de 27 anos para algo em torno de 22. Não, as penas continuam altas, né? Nós temos o regime de progressão, as punições continuam, essas pessoas sofrem as consequências da punição, incluindo inelegibilidade, etc. Portanto, não vai para o lixo todo esforço? Obviamente não. O Brasil seguirá sendo um exemplo de país que puniu o golpista. O Brasil não vai se igualar aos Estados Unidos, em que os golpistas saíram, enfim, em que o golpista voltou à presidência. Não, isso não é verdade. Obviamente não, é um exagero. Agora, continua a ser inaceitável, porque se votou um troço que é inconstitucional, né? E se praticou uma inconstitucionalidade nova. O texto entrou com uma inconstitucionalidade no Senado e saiu com duas. Né? Aí vamos ver o que vai acontecer.